Olá, meu nome é Gláucia Trevisanuto e hoje estou aqui com o Dr. André Kageyama. É isso, doutor? É Eu isso. errei o meu e acertei o seu. Fica tranquila. Mas é isso. Eu tava tanto com o seu na cabeça que eu falei, vou errar o meu, mas não erro dele. Doutor, bom dia. Bom dia. Muito obrigada por aceitar o convite tão prontamente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, a atenção, o carinho de estar aqui. Muitas pessoas falaram assim, o André tem que ir, o André tem que ir. E você aceitou, eu falei, que ótimo, teremos o André. Na verdade, o doutor André pediu para que eu chamasse de André, né, para ficar mais informal, é Sim. isso que Não, você eu não prefere? eu nunca fiz conta do doutor, acho que só quando eu acabei de pegar a carteira na mão, né, tinha acabado de me inscrever, e aí é aquela coisa nova, né, pá, doutor, você chega num lugar, a pessoa, ai, doutor. Agora, é uma coisa que infelizmente a gente tem no Brasil, né? Dependendo da pessoa com quem... Não é no lugar, mas a pessoa com quem você conversa, se você dispensa o uso do doutor, fala, não precisa me chamar de doutor, pode me chamar de André. Parece que é uma coisa assim, você não precisa me respeitar. É verdade. Aí nessa situação, aí eu silencio. Eu deixo chamar de doutor mesmo, que eu percebo que aquilo é o vocativo que é o sinônimo de respeito da pessoa por você. É inacreditável. É impressionante, né, doutor? Eu Mas sinto também, às é vezes. uma coisa da cultura aqui no Brasil. Doutor, e deixa eu te perguntar, por que você decidiu, né, cursar a faculdade de Direito e se alguém te inspirou? Essa pergunta é bem interessante, né? A gente tava conversando esses dias aí antes do programa, e aí eu me lembro que você fez essa pergunta. Eu falei, cara, eu vou falar isso, vai ser mais engraçado. Mas é a mais pura verdade. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos, eu queria... eu via o pai de um amigo meu, né? O pai do Xande. Ele ia na escola, nas reuniões, assim, de terno, né? Então, paletó, camisa, gravata, calça social, tudo combinandinho e tal. E eu achava bonito. Então, eu via na cidade, eu sou natural de Amparo, né? Interior daqui do estado de São Paulo. E eu via os advogados na rua, né? As pessoas de terno, e falava, cara, é bonito, né? Eu quero fazer uma profissão que tenha isso daí, que eu use isso. E aí, era... executivo de empresa, que assim, para mim estava muito longe de acontecer, ou advogado, naturalmente, advogado, promotor, delegado, juiz. Então eu fui meio que por esse lado, né? Antes de fazer prestar o vestibular de Direito, eu sou formado pela Universidade de São Francisco, campus de Bragança Paulista, turma de 2003. E antes de eu prestar o vestibular de Direito, eu fiz jornalismo, geografia, história e audiovisual. Nossa, doutor, Prestei. você tem quantos anos? E arquitetura. Porque eu tô achando você tão jovem pra Não, mas tudo eu isso. prestava. Era assim, você ia preencher a ficha da Unicamp, da Unesp, aí você assinalava um monte de curso lá, né, que dava. E aí eu fui nesse meio, obviamente, né, não fui aprovado nas primeiras vezes, e aí meu pai... Eu fiquei um ano fazendo cursinho à noite, logo depois de terminar o terceiro colegial. E aí meu pai falou, agora você vai trabalhar. Porque, não, eu passei um ano fazendo o cursinho à noite. Aí era assim, eu dormia o dia inteiro e ficava a noite inteira acordado. Então era uma época, acho que foi em 2001, 2001. Era bem na época que a internet estava começando a efervescer, assim. Então tinha o Mirk, o ICQ, não tinha Orkut, a gente se relacionava através do NetMeeting. Era um negócio assim, era uma terra de ninguém praticamente. Mas era só essa molecada que tava lá. Então assim, eu ficava a noite inteira nisso, né? Jogando, ficava conversando, pesquisando, lendo coisa e tal. E aí meu pai falou, chega. Você não vai. Eu acordava, sem brincadeira, eu acordava na hora do almoço.
meio-dia e meia, 1h da tarde. Meus pais já estavam aposentados, mas meu pai ficava louco. Eu imagino. E aí passou o primeiro ano, prestei vestibular, não passei em nada. E meu pai falou, chega, você vai trabalhar agora. E aí, isso foi em 2001. Aí em 2001, eu fui empregado, eu fui admitido num processo de seleção para dar aula na Wizard, na escola de Serra Negra. Então, Amparo Serra Negra, 10 minutos de carro, eu dava aula de inglês. E em março. Aí, em março saiu um concurso público lá para uma autarquia municipal, prestei. Em julho fui aprovado. Então, eu dei aula de inglês de março até julho. E aí, em julho, eu passei a trabalhar nessa autarquia. Em paralelo a isso, fazia o cursinho de manhã, na parte da manhã. E aí foi a parte, assim, acho que foi a parte da renascença, né? Do iluminismo na minha vida. Seu pai falou, vou pôr esse menino pra ficar acordado durante o dia produzindo. Aí assim, questões de física, química, biologia, que era uma coisa que eu nunca gostei de aprender, começaram a fazer sentido, né? Então, o método de ensinar dos professores do cursinho era assim, era meio que integrativo. Então, como que a história se conecta com a química, com a física, com a biologia, aonde entra a matemática. Então, eles iam encaixando isso, e aí para mim fez sentido, porque quando estava compartimentado, para mim era muito difícil, como foi na faculdade de Direito. Eu cheguei no 3º ano da faculdade, começando o 1º, 2º, 3º, 4º, o 5º semestre. Acho que era 2005, se não me falha, 2005, 2005. Aí começou o ano, virei pra minha mãe e falei, eu não quero mais fazer direito. Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo lá. Falei, tem um negócio de processo civil, eu não sei pra que serve, tem um negócio de direito civil, direito civil não é processo, uma coisa não fala com a outra. E é assim, eu ia conversar com meus professores, mas eles acho que não conseguiam absorver essa minha dúvida, né? Aonde que o processo conversa com direito material? O que é? Tipo, alguém descumpre alguma coisa, eu uso o processo civil, mas tá dentro do Código Civil, né? Então, começou a ficar esse casamento entre o processo e a... ficou uma coisa muito bagunçada, assim, na minha cabeça, na época. E aí eu falei pra minha mãe, eu não quero mais isso. Falei, é muito etéreo, assim, é muito abstrato pra mim. Eu preciso de uma coisa mais concreta. E aí minha mãe falou assim, vamos fazer um combinado? Vai mais esse ano pra faculdade. Faz só mais esse ano. Se você chegar no final desse 3º ano e você falar, não quer, tudo bem, eu vou respeitar a sua vontade e você vai fazer o que você quer. O que eu queria fazer? TI. Na FAGE, em Jaguariúna. Que eu queria aprender a programar, né? Assim, saía absurdamente de um campo extremamente abstrato para ir para uma coisa lógica. Então, eu queria sair do espaço de ser astronauta para ser agricultor. Sim, tipo basicamente isso. Foi isso. E aí, por ter, entre aspas, ter que ficar na faculdade, eu comecei a aprender lógica de programação, sozinho. Eu baixei um material lá da Unicamp, ficava no FTP deles, no servidor. Fui aprendendo a lógica, estudei a lógica, aprendi lógica, beleza. Aí passei para programar em C, linguagem C. Eu fazia um programinha, uma calculadora, fazia umas coisas meio básicas e tal. E aí meu cunhado, que é da área de TI, nessa época ele tava com um livro no carro dele, com uma cobra, assim, escrito Python. Falei, pô, o que é isso aqui? Uma linguagem de programação, tá nascendo agora, tal. Falei, como é que é? Aí, conversando com ele, fui e aprendi Python. Então, nesse 3º ano de Direito, eu comecei a aprender a programar. Então, hoje eu sou programador amador, tem algumas coisas que eu faço no escritório, que eu construo algumas soluções, e me ajudou bastante, né? Então, o direito, ele entra na minha vida através de uma concepção visual,
que eu queria usar o terno. Certo. Usei. Nossa, começo... Usou muito. Nossa. O começo, assim, os 5 primeiros anos da minha carreira, né? Eu me formei em 2007. Prestei o exame 134 antes da unificação. Prestei o exame 134. Aí, na segunda prova... discursiva, eu não fui aprovado por meio ponto. Nossa. E aí eu entrei com um recurso, porque assim, a minha resposta ela tava certa, mas não sei, deram errado lá. E aí na revisão, em uma Que das, ótimo, acho que foi doutor. tiveram 8 levas de recurso. Então, a primeira, recurso. Aí, tipo, meu nome não saiu. Segunda leva, não saiu. Aí saiu na 7ª leva. Nossa. E eu lembro até hoje do dia, onde eu tava e tal. E aí eu comecei a advogar. Então, beleza, agora eu tô com a OAB, né? Então, vou colocar a minha armadura. E minha mãe ficou super feliz, meu pai também. Aí foi aquela coisa, a gente foi na loja, aí compra terno, não sei o quê, gravata, né? E aí no começo era aquela coisa, saía de casa, né? Eu sou o caçula, minhas irmãs já tinham casado, já estavam morando fora. Então era o bebezão da mamãe que saía de casa, né? Super mega bem vestido. E aí minha mãe ficava maravilhada, né, e tal. Então eu usava o terno ali e tudo. E nesse processo, né, eu sou um nerd, mas não um nerd típico, né? Que eu socializo bastante, né? Eu converso muito, eu gosto de conversar, super curioso com tudo. Eu fui me aprofundando dentro do direito, né? Uma ex-sócia que eu tinha, doutora Marli Vieira, já falecida, ela começou a fazer uma pós em previdenciário. Vou fazer. Andrezinho, vamos lá, eu pago pra você. Porque eu não tenho companhia. Eu preciso que que você... ótimo! Sensacional. Se alguém precisar de alguém pra companhia, pra uma pós na ESA, uma pós. E aí eu comecei a fazer, fiz uma pós em previdenciário. Aí depois era aquele LFG, quando começou aqueles polos de teleeducação lá e tal, abriu um em Amparo, a gente foi fazer a pós em previdenciário. Aí de previdenciário, não sei o que, não, vou fazer tributário. Aí fui fazer uma pós em tributário e, paralelo a isso, eu ia me aprofundando mais em conceitos. Eu sempre fui uma pessoa assim, então chega um caso no escritório. Aí eu olhava, a Glaucia aqui, peraí, ela comprou um televisor, não recebeu o televisor dela. Pagou, Glaucia? Não, paguei à vista. Cadê o comprovante? Tá aqui, poxa, peraí, ela adimpliu. Então deixa eu ver o que cabe aqui. Então eu pegava a lei seco, código seco mesmo, pelo site do Planalto, o caso em mente, e eu ia encaixando em cada artigo que eu entendia que dava. Então eu fazia a lista lá dos artigos, falava, beleza. Como que eu vou estruturar a minha peça? Então, eu aprendi uma técnica de redação, de petição, né? Que você vai declinando os artigos conforme você vai descrevendo os fatos. Entendi. Então, você pega aquele dos fatos, do direito, do pedido, do liminar. Você meio que dá uma juntada, né? Dá pra fazer em tudo? Não dá pra fazer em tudo, mas fazia ali. E aí, desculpa, nesse desenvolvimento, eu ia estudando e ia aprendendo naturalmente. Então, aí comecei a fortalecer o conhecimento em direito, questão de principiológica do direito. E aqui vai uma dica para o jovem advogado ou para advogado já de uma carreira mais consolidada, mais longa. Não deixa de aproveitar oportunidade. Mas eu não vou receber honorário. Mas eu tenho um drink com os amigos. Mas eu vou assistir um filme com minha namorada, com a minha esposa. Dá para deixar esse filme para o final de semana? Ou para mais à noite? Para você estar nesse compromisso? Né? E esse compromisso, eu digo, não é apenas uma aula. Não é apenas um congresso. Mas, às vezes, num evento social,
Você acaba fazendo conexões, Sim. socializando, que advogado trabalha com uma ciência puramente social. Então, nós precisamos o quê? Socializar com as pessoas. Ah, putz, eu não gosto de pessoas. Tem dia também que eu não tô, assim... Sabe, eu falo pra minha Sim. esposa, eu tô indo por obrigação. Eu te juro que eu estou indo por obrigação. Porque a minha vontade é de ficar aqui, deitado com você, com as crianças, assistindo TV, jogar um videogame com meu filho. Ou ficar em casa, sabe? Sim, Agora, sim. aí vai lá, coloca a camisa, É. né? Se arruma, não sei o que e tal. Sai, aí ficar naquele ambiente mais austero, formal. Por quê? Porque tem conexão ali. Sim. Então, às vezes você vai, por exemplo, eu vou num café da tarde das mulheres empreendedoras da Vila Leopoldina. Você foi convidado? Fui. Quem que te convidou? Ah, foi a presidente de uma das associações que vão estar lá. Cara, vai. É. Sabe por quê? Você vai conversar com todas as mulheres que têm empresa. Sim. Então, você vai estar ali. Se você for o único advogado ou advogada que está naquela reunião, já é um ponto de luz. Exatamente. E aí, o que acontece geralmente? Forma a rodinha. É. Nessa rodinha, você chega lá assim, como quem não quer nada. Ah, oi. Ah, é. Ah, tal, não sei o quê. Fala, olha, se me permite, eu atuei num caso, e aí você faz a Sim. explicação com uma voz um pouco mais alta, quem tá em volta ouve, aí você já começa a ver as cabecinhas, assim. Aí vira pra você, olha... E aí você percebe que você tem uma plateia maior. Então você acaba... Aí acabou a conversa, você sai, vai pegar uma água, aí chega alguém... Doutor. É. É? Cara, é sensacional. Doutor, inclusive eu tô pensando aqui, eu vou fazer um corte dessa sua fala e mandar pro meu marido. Que eu falo pra ele que hoje a gente depende do velho e bom network, né? Não tem coisa melhor, porque assim, olha, o Google é legal, o Facebook é legal, cara, as coisas são bacanas, são bacanas. O que é uma mochila? O que é uma mochila? O que é um aparelho celular? O que é um copo? Um jarro de água, uma televisão? Você já conhece o conceito disso. Sim. Algumas marcas você conhece, outras não. Mas para você comprar um copo, você já sabe como que funciona, você já tem uma expectativa que você vai esperar de uma televisão, de um telefone celular, né? Agora, o que você vai esperar de um advogado? O advogado, ele vai ouvir que você broxou com a sua esposa numa noite tal e ela ficou brava, por isso que ela te bateu, se você vai fazer Maria da Penha ou não. O advogado é para quem o cliente vai contar que ele participou sim de um esquema de desvio de verba pública. É uma coisa assim, são coisas seríssimas. Poxa, coisas que a pessoa não conta nem para a esposa, às vezes, e nem para o marido, que ela confidencia para você, porque você, advogado, precisa ter você precisa ter um conhecimento do todo. Sim. Ah, mas não faz parte da questão técnica o fato de ele ter broxado ou não. Não faz parte. Mas o fato da disfunção erétil, né, pegando esse primeiro exemplo, ela redundou em um outro fato que desencadeou um fato antijurídico, que é uma violência doméstica. Sim. Então, existe um fato predecessor que influencia diretamente no fato ocorrido depois. Então, como é que o cidadão contrata um advogado olhando isso no Google? Como é que porque assim, você pode saber como que o advogado funciona, o que ele faz mais ou menos. Eu te falo, até por conhecimento do Tribunal de Ética, depois a gente vai falar sobre isso, as pessoas não têm uma clareza muito grande sobre o que faz um advogado ou não. Em que situação que eu vou contratar um advogado ou não? Ah, eu vou lá na delegacia, o advogado vai gritar com o advogado. Não. Você tem essa expectativa? Não, eu tenho. Você não gritou com o cara. Já me perguntaram. Ah, mas doutor, o senhor chegou lá e...
Nossa, falou muito calmo. Parecia que ele era seu amigo. Parecia você não que era defendeu seu os meus amigo. direitos. E aí, assim, dentro desse contexto, desse esclarecimento, que eu entendo que é primordial esse contato físico, de olho no olho, né? Eu particularmente, eu não gosto de conversar com pessoa que fica olhando assim, ou que olha assim. Ou, por exemplo, tô olhando pra você agora, você percebe que eu não tô olhando pro seu olho. Eu não gosto. Sim. Então, eu gosto desse contato mais direto. Então, o cliente senta na minha frente, eu olho direto pro olho dele, falo, olha, seu caso assim, 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 eu acho que dá pra fazer, eu acho que não dá pra fazer. É isso. E aí, contato social é nesse networking, na minha opinião, eu acho que eu fiz Google uma vez. Então, eu me formei lá, eu me inscrevi na OAB em agosto de 2008. São 16 anos, né? Vai fazer 17 esse ano. Em 16 anos, eu acho que fiz Google uma vez e foi uma coisa muito tímida. E fiz Facebook acho que umas 4 vezes. Mas também com um crédito de R$50, não alcançava ninguém. Só pra ver como é que era ali e tal. E agora, o que eu senti? Minhas melhores recomendações foram no boca a boca. Do cliente chega e fala, pode ir, direto. No começo aqui da nossa entrevista, você me falou, as doutoras falaram que tinha que levar o André. Não, tem que levar o André lá, né? Sim. Por que isso acontece? Porque eu estive em contato presencial com elas. Com elas, exatamente. Eu desenvolvi essa. Então, elas reforçaram essa recomendação. Agora, se eu tivesse só uma presença online, provavelmente, talvez elas não teriam lembrado. Isso tem uma outra característica de publicidade e propaganda. A doutora Sabrina, você conhece? Conheço. Lá da diretoria Sim. da Lapa. Ela tinha acabado de passar na OAB, ela me ligou, falou, você pode me ajudar? Eu tô com umas dúvidas. Não, vamos lá. E aí, conversando com ela, eu falei, vamos almoçar, né? Descemos, almoçar. Ela pediu um Guaraná. Então, no começo do almoço, ela falou, quero um Guaraná. Até o garçom veio e colocou a lata na frente dela. Beleza, eu não tomei nada. Então, só tinha a lata de Guaraná entre eu e ela. Certo. A gente conversou, o almoço durou uns 45 minutos, mais ou menos. Subimos pro escritório. 15 minutos depois, eu fiz uma pergunta para ela. Falei, vamos fazer um teste? Fala para mim uma marca de refrigerante. Uma batata, Glaucia, na hora, assim, ó. Coca-Cola. Eu falei, que interessante, né? Eu falei, o que você bebeu hoje no almoço? Ela parou, pensou, Guaraná. Eu falei, então, por que você não falou Guaraná? Porque o Guaraná ficou 45 minutos na sua frente, olhando pra você e pra mim. Ela, nossa, não, porque eu nem lembrei. Eu falei, pois é, porque a Coca-Cola impacta a marca dela muito mais do que o Guaraná impacta você. Eu falei, então, você precisa ser a Coca-Cola do seu cliente. Exatamente. E para você ser a Coca-Cola do seu cliente, você precisa fazer você presente. É o quê? É sua logomarca? Não, é sua cara. Advogado, ele não vai ser lembrado pela logomarca, né? Uma maçã mordida, por exemplo, né? Ou um cervo no printado, que é o caso do John Deere. Você vai ser lembrado pelo seu rosto, por aquilo que você falou, deixou de falar, pela sua manifestação. Eu fui uma vez, eu me lembro até hoje, eu fui numa inauguração de um coworking, né? E aí, a minha esposa assim, o que você tá indo fazer lá? Você vai trabalhar lá? Eu falei, não. Mas é algum cliente seu? Não. O que você tá indo fazer lá? Eu falei, Heloísa, você não vai compreender. Vai passear lá, né? Eu falei, tá bom. Agora ela entende. Sim. Mas é difícil também. Se existe esse raciocínio, é muito provável que os advogados pensem o mesmo. O que eu vou fazer lá? Eu não tenho o que fazer lá. Cara, sempre tem uma fruta pra você tirar suco de todos os lugares. Sabe de onde que eu consegui cliente já? De tomar cerveja no boteco.
Eu acredito, doutor. Sentado lá, tá tomando. Aí um amigo meu vira e fala assim, o que você acha do caso X? Cara, é assim, 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 assim. Aí a hora que eu vejo, tem 3, assim, ó, prestando atenção, parado. Aí, numa dessas oportunidades, um desses me ligou, falou, você pega um caso assim, assim, assim? Eu pego. Falei, vamos conversar aqui. Fechei. É isso mesmo. Todos os lugares, né, doutor? Todos os lugares. Todos. O doutor falando aí, eu lembrei que, assim, eu já fiz trabalhos, né? Pro manobrista do estacionamento, pro caixa da papelaria, o caixa da padaria, a manicure do salão, Mas é um estacionamento... o empresário. É um estacionamento que você vai esporadicamente? Vou, exatamente. Então... É isso, é a presença, né, doutor? Exatamente, a presença. Tá lá e você puxa a conversa com a pessoa. Você não precisa chegar com ela e falar assim, oi, tudo bem? Eu sou o doutor André, eu tenho um sucesso de 99% dos meus casos em reclamações trabalhistas pelo reclamante com relação à insalubridade. Tá aqui meu cartão, vem me contrata. Ele não vai gravar isso. Exatamente. O que ele vai gravar? Oi, seu João, bom dia, tudo bem? Como é que tá? E aí o Corinthians ontem, hein? Pô, que legal, hein? Vitória grandona, elástica, né? Ô, seu João, eu tô com um problema lá no escritório, porque, desculpa, né, me fazer essa introdução pro senhor, eu sou advogado. Pá, advogado. Opa! Oi, doutor! A próxima vez que você entrar já é oi, doutor! A segunda vez que você passar lá, doutor, o senhor tem um tempinho? Aí você já sabe, fala assim, ó, consultinha. Aí fala, não, pois não. Eu tô um pouco apressado aqui, que eu tô com um compromisso. Não, eu sei que o senhor é ocupado, mas é só... E aí nessa ele faz uma pergunta. Você respondeu, ele fica com aquela resposta, ele vai maturar. No dia seguinte, ele sabe que ele vai te ver de novo, ele chama e fala, doutor, é o seguinte, eu tô com um caso, tipo, lembra que eu te perguntei ontem? Não, lembro que eu falei assim, 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 e aí, você foi atrás? Não, eu fui, eu tô com o documento aí, será que o senhor pode dar uma olhada? Se der pra fazer alguma coisa, a gente pode conversar? Acabou, você acabou de fechar um negócio. Exatamente. Quanto que você gastou? Nada. De publicidade, nada. Nada. Vamos imaginar, é o valor do estacionamento. Né? Mensal, R$320. Que você já teria que colocar. Você já teria que colocar o carro anyway lá. Então é assim, a simpatia, o olho no olho. Hoje a gente tem uma sociedade que depois da pandemia se intensificou para o mundo digital. Então tá tudo frio. Quando você oferece a mão, quando você oferece um olhar, uma palavra de carinho ali, de atenção para a pessoa se sente valorizada. Sim. Como ser humano. Que de fato ela tem que ser. Sim. Né? Para você ter uma ideia, hoje eu não vou mais, né, no fórum, porque tem balcão virtual, criaram um monte de coisa para afastar os advogados do fórum. Mas antigamente, pra molecada que é mais jovem aí, os processos eram em papel. Era em papel. Tô brincando, tá, gente? Por favor, não se ofendam. Mas era tudo em papel. Então eu ia no fórum, sem exagero, eu passava na administração do fórum lá em Amparo, que tinha o Cenoura que trabalhava lá no apelido dele. Fiz amizade com todo o pessoal da administração. Amizade assim, não é coisa de pedir favor, é só de bom dia, boa tarde, boa noite, como vai o Corinthians, gostou de ontem do jogo, vai tomar uma onde, vamos jogar um futebol, era isso, só. Eu sempre coloquei uma regra muito clara pra mim. Se eu for falar de trabalho, advocacia, do tipo, eu preciso que o meu processo passe na frente do outro por X razão. E eu conheço o diretor do cartório. Não vou falar direto com ele assim, no futebol. Primeiro porque ele não gosta, porque ele não tá ali trabalhando, né? E segundo que ali não é o ambiente adequado e não é a forma adequada de se fazer isso. Aí entra uma questão, é ética. Sim. Né? Aquilo que você tem quando ninguém tá vendo. É isso. E aí, colocava o terno, não sei o que, chegava no dia seguinte, pegava a minha ficha, esperava o atendimento, chegava no atendimento, e aí, às vezes, ouvia, ô doutor, mas por que você não chegou aqui? Chega aqui, pode entrar aqui, me chama. Não, eu estou aqui trabalhando.
Falei, eu estou aqui trabalhando, não vim aqui te trazer uma lembrança ou te chamar para ir jogar futebol, para tomar uma cerveja depois, ou para conversar amenidades. Eu vim aqui para resolver um assunto de trabalho. E eu não sou diferente de ninguém mais que está aqui na fila. Sim. Então, com isso, e reforçando esse comportamento, eu fui conquistando o respeito de todos ali, dentro do cartório. Então, eu passava na administração, conversava com todo mundo. Passava no cartório, eu não tenho processo para ver. É a mesma coisa. Joãozinho, ó, e aí, tudo bom? Como é que tá seu filho? Tal. Aí ia lá pro segundo. Cível, Ronaldo, vai hoje na van? Ó, não esquece de levar tal coisa. Aí passava no distribuidor, ia fazendo isso. Aí chamava na época eu fumava, aí chamava o guarda que ficava lá o guarda municipal que ficava no fórum. Falou, Moraes, vamos fumar um cigarro comigo. Eu não fumo, doutor. Eu falei, eu sei que você não fuma, mas bate papo, não bate? E ficava lá fora conversando. Então, esse tipo de interação hoje... Ah, mas eu tenho o WhatsApp. Não é a mesma coisa. É verdade. Né? A gente estava conversando antes de entrar aqui sobre as sessões de julgamento no Tribunal de Ética, né? A gente já fez. Eu já participei, assim, uma gestão toda de reuniões online, sessões de julgamento online. Porque precisou. Não foi porque comodismo, não. Foi porque a composição da turma naquele momento precisou. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu tenho a experiência das duas dinâmicas, presencial e online. O online você perde muita riqueza. Muita riqueza. Doutor, explica pra gente um pouco como é que funciona. Eu acho que é a curiosidade de muitos advogados. O Tribunal de Ética? Isso. Tá. Bom, eu sou relator na 6ª turma do Tribunal de Ética da OAB. Desde... Eu vou falar aqui, né, os correligionários que me perdoem, mas desde a época do Dr. Caio. Certo. Então, eu acho que foi 2000 e... Deixa eu pensar aqui. A minha primeira... 2019. Porque a minha primeira sessão de julgamento como relator foi quando a minha filha nasceu. Dia 8 de maio de 19. Antes disso, eu tinha ocupado por 5 anos o posto de assessor conciliador instrutor na 6ª turma e antes desse período como defensor dativo, né? Então, assim, eu estou na 6ª turma desde que ela foi fundada, desde que ela foi criada, desde 2000 e... Vou falar alguma besteira aqui, Nícia. A Nícia é a secretária lá da turma, a doutora Renata é a presidente. Vocês me desculpem, tá? Mas acho que desde 2010 que a turma foi criada. Eu trabalho lá. Ganha alguma coisa? Não ganha nada. Financeiramente, não tem R$500, não tem ajuda de custo, não tem nada. O que que trabalho ganha? voluntário. É um trabalho estritamente voluntário. Agora, o que eu ganhei de conhecimento nesse tempo, assim, faculdade nenhuma vai me dar. Aí como que funciona a reclamação lá no tribunal? Processo todo, né? O cliente, o representante, pode ser o judiciário, a autoridade pública, qualquer do povo, inclusive advogado. Eu vou tratar aqui da situação como um todo, vou fazendo as especificidades no meio do caminho. Tá legal. Proposta a representação, então hoje ela é online. Tem um sistema lá para fazer, dentro do site da OAB São Paulo, ele tem os passos lá. Se tiver alguma dúvida, liga pro helpdesk lá, eles ajudam. Propõe a representação. O representado, se aquela representação ela reunir assim, as condições mínimas para ela iniciar, não estou falando de admissibilidade, mas estou falando um pé requisitos. antes. De repente a pessoa foi, protocolou e faltou comprovante de endereço, foi intimada para juntar, não juntou, acabou, arquiva. Certo, tá. Né? Porque a representação ela não pode ser anônima, tem que ser fonte idônea. Entendi. Idônea é o quê? Que você consiga confirmar quem é o representante. Ótimo. Né? Então veio lá e, né, vamos imaginar que preencheu os requisitos. O representado ele é intimado para que preste esclarecimentos preliminares.
Os esclarecimentos preliminares, eles são uma opção de diligência. Ela não é uma etapa mandamental. Então, você não é obrigado a cumprir. Se você não der a oportunidade de fazer esclarecimentos preliminares, está tudo certo. O processo segue. Então, com a intimação para a apresentação de esclarecimentos preliminares ou não, inicia-se a segunda etapa. Apresentados ou não os esclarecimentos preliminares, o processo segue para um assessor, eu estou falando no estado de São Paulo. Tá. Né? Então, para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte que estiver acompanhando, sou do Rio de Janeiro, aqui não é assim, sou do Espírito Santo, não funciona desse jeito. Eu estou falando da estrutura de São Paulo, que ela é um pouco diferenciada do restante do país. E eu vou te falar por que ela é diferenciada, só fazendo um ponto. O estado de São Paulo, salvo engano, ele reúne mais processos. O estado de São Paulo sozinho, ele tem mais processos do que se somar todas as outras seccionais do Brasil. Então, se pegar todas as seccionais, não dá o número de processos que tem em São Paulo. Então, a gente tem um procedimento um pouco diferenciado por conta disso. Então, vai para o assessor. O assessor, ele vai analisar os requisitos de admissibilidade daquela representação. São os requisitos do artigo 57 do Código de Ética e Disciplina. Aí tem lá nome completo, qualificação, descrição dos fatos, que possa entender o que vai caracterizar ou não, documentos que instruem aquela representação, eventualmente, e depois são 4 requisitos, eu não lembro de todos agora. Então, é feita essa análise. Se por acaso não passar em um deles, é requisito objetivo. Não tem, é arquivamento liminar. Certo. E aí o assessor vai opinar pelo arquivamento liminar. Opinou pelo arquivamento liminar, o processo segue para o presidente da turma, que vai referendar aquele parecer ou não. Referendado o parecer, processo é arquivado liminarmente. O representante é notificado e o representado também. Não arquivado liminarmente, é feita a admissibilidade do processo. Né? Então, a representação ela é admitida, ela é recebida naquele momento e é determinado ao representado ou representada que apresente a defesa prévia. Entendi. Com as testemunhas. Né? Então, o que eu vejo na prática? Os colegas apresentam a defesa prévia nos esclarecimentos preliminares e repetem a defesa prévia no momento posterior. Fazendo só uma complementação com um despacho de admissibilidade, assim, tipo, né? Mas, enfim, é uma questão que eu vejo lá, acho que vai de cada um isso aí. E aí, apresentado a defesa prévia, é designado um instrutor. Então, o instrutor ele vai analisar o processo e verificar quais são as provas que foram pretendidas pelas partes para serem produzidas. Que tipo de prova cabe? Vou pedir uma prova pericial. Não cabe. Não dá para fazer prova pericial dentro da ritualística do processo ético-disciplinar. Então, o conselho que eu dou para os colegas. Precisa de prova técnica? Vamos imaginar uma perícia contábil. Certo. Faz fora, pega o relatório pericial e aí junta no processo como prova documental. Aí isso pode. Agora, dentro do processo, requisito seja nomeado perito, não. Vai indeferir. Né? Então, prova documental ou oral. E uma observação importante é que o processo ético-disciplinar ele se rege pela regulamentação do Código de Processo Penal, CPP. Então, eu vou olhar aqui o processo ético-disciplinar pelo processo civil, não. Pela lei do processo administrativo, não. Código de Processo Penal. É a primeira regra que vai aplicar. Aí, subsidiariamente, a gente pode aplicar regras do processo administrativo ou do processo civil. Por que essa observação é importante? Porque é a questão da observação do ritual, do rito que o processo vai andar. O que ele vai acontecer depois. Então, voltando, aí teve o despacho de instrução, vamos imaginar que foi requerida a produção de prova oral. É designada uma audiência de instrução para a oitiva do representante
suas testemunhas, testemunhas do representado e o representado. Essa é a ordem de oitiva. Entendi. Porque às vezes o que acontecia era que o representado era ouvido primeiro, né? Que era a regra do CPP, que foi alterada, acho que em 2005, se não me engano. Eu não faço criminal, então eu não sei de cabeça. Mas o representado era ouvido antes. E aí, se houver inversão de ordem ali, se tiver contrário ao que determina o CPP, é nulidade processual. Exato. Bom, superada essa fase, o processo vai seguir para um relator sorteado que vai proferir o chamado parecer de enquadramento dos fatos. Então, o que ele vai olhar? Até o momento do término da instrução, né? Então, antes do parecer de enquadramento, a fase instrutória ela é encerrada, declarada encerrada. E aí, o parecer preliminar, o parecer de enquadramento legal, ele vai determinar qual é o tipo ético que está sob análise, dentre os fatos que foram apurados. Então, o parecer de admissibilidade, voltando um pouco, ele precisa colocar ali quais são os artigos do Código de Ética. Fundamenta o pedido. Do Estatuto ou do Código de Ética que vão fundamentar aquele pedido. E aí, no parecer de enquadramento, ele pode opinar pelo arquivamento do processo. Isso aí é uma questão não pacificada lá nas turmas, né? Mas pode opinar pelo arquivamento do processo, se estiver convencido de que não houve a infração ética. Ou fazer o enquadramento. Ele pode fazer a adequação do fato à norma. Da mihi factum dabit bijus. É isso aí que acontece nessa fase. E aí, feito o parecer de enquadramento, as partes são intimadas para a apresentação das razões finais, né? Tanto representante e representado. Agora o processo é eletrônico, então o prazo é comum. Feita a apresentação, então aí é designado um outro relator, é sorteado um outro relator para proferir relatório e voto. Na parte do relatório, o que a gente faz? É um resumão do processo. Então é a parte que, assim, para o relator dá um trabalho imensurável, assim, que a gente tem que analisar e às vezes o processo ele tem 1.200 folhas. Nossa. Então, e aí tem audiência no meio, às vezes é uma audiência de 1h30. Assim, então é coisa de pôr fone, aí você fica lá ouvindo a parte falar, aí você fala, peraí, volta. Ah, peraí, anota o minuto que foi dito, fala, e vai ouvindo. Então, é feita esse relatório do que aconteceu, quais foram as nulidades arguidas, se elas já foram enfrentadas, as preliminares arguidas, se foram enfrentadas ou não, quais são os fatos narrados, as provas produzidas, qual é a combinação entre elas, né, de uma forma lógico-sistemática, porque depois você vai concluir no seu voto. O seu voto é a parte conclusiva daquilo que você relatou. Aí no voto você faz, né? Então, analisando os fatos e provas, em especial depoimento da testemunha, senhor fulano de tal, ouvido no dia tal, no minuto, entre os minutos X e Y, cujo depoimento está acostado às folhas tal, fica claro que o representado agiu em evidente culpa ao ignorar a situação narrada, tal, não sei o quê, corroborado pelo fato desta manifestação onde se lê nesse trecho, tal. Aí, em razão do exposto, julgo procedente esta infração ética para condenar o representado ou representada a infração ética no artigo XYZ, tal, não sei o quê. Dosimetria da pena. Nossa Aí senhora. tem um capítulo específico dentro do relatório. Então, beleza, a representação é procedente. Qual é a punição cabível nesse caso? Né? A partir de execução, teoricamente. Aí você tem que ver, tem antecedente ou não? Como que os fatos foram cometidos? Né? Então vamos imaginar aqui num contexto em que um advogado ele deu um soco no rosto de um outro advogado dentro de uma sala de audiência porque ele perdeu o controle. E acontece, doutor? Eu vi
Eu vi isso acontecer, acho que uma vez, dentro do próprio TED mesmo. Nossa. Dentro do próprio tribunal. Teve um dia que eu cheguei para fazer uma audiência de instrução, tava cheio de guarda lá, assim, de segurança. Falei, nossa, brinquei com a moça, falei, pô, eu nunca vi tanto segurança. Eu falei, quem que é o figurão que tá aqui dentro? Não, doutor, aqui ontem teve uma briga aí, quebrou mesa, saiu até sangue. Nossa. Então, dependendo do caso, assim, as pessoas perdem o controle, né? Ele tá sujeito a acontecer isso. Mas não pode. Cara, beleza, né? Então, um dia que você tem um monte de coisa pra fazer, você não pode ficar doente ou com dor de cabeça. Acontece. E aí, então é feita a dosimetria da pena para aplicar a pena. Então, tem antecedente? Não tem. Como que foi cometido aquele fato ou não. E aí você aplica, né? O artigo 35, 36 e 37 e 38. E vai até o 41, se eu não me engano. 40 e 41 do Estatuto da Advocacia e da OAB. Então ele vai falar quais são as penas cabíveis, quando que vai caber a pena de censura, quando que ela pode ser convertida em aviso reservado, que é o artigo 36, parágrafo único do Estatuto. Artigo 37 trata das hipóteses de suspensão do exercício profissional. Lembrando que os incisos 20 e 21 do artigo 34, eles tratam sobre locupletamento e ausência de prestação de contas. Locupletamento é o inciso 20, prestação de contas o 21. Que então, foi o que o doutor falou que é a maior incidência, né, doutor? É a maior incidência que a gente vê falha na prestação de contas ou uma prestação de contas equivocada, que eu estava te explicando. Isso. Então, por exemplo, o valor levantado, o valor que preencheu o mandado de levantamento eletrônico lá, vamos arredondar para ficar mais fácil, R$50 mil. Então, saiu R$50 mil de lá da conta judicial, pum, creditou na conta do advogado, né, ou do escritório do advogado. Esse valor de R$50 mil, ele tem uma verba ali dentro dele de R$10 mil, que é de honorários sucumbenciais. Só que você tem mais 30% de honorários contratuais. Como que você calcula a verba dos honorários contratuais? É sobre os 50 mil? Não. Você tem que tirar aquela porção de 10 mil. Sim. Senão é bis in idem. Sim, exatamente. Né? Você vai calcular o honorário em cima do honorário. E dá uma diferença. Sim. Porque 30% de 50 mil não é a mesma coisa que 30% de 40. Você tem uma diferença de R$3 mil. Sim. Né? E às vezes assim, o advogado chega, o colega ou a colega chega num processo desse e não compreende. Não, mas você está falando que eu não tenho direito aos honorários? Não, você tem direito, mas os honorários pactuados no contrato. Então, 30% de 50 mil. Quanto que é? Faz aí a conta. A base de cálculo não é 50, doutora. A base de cálculo é 40. Porque você tem que destacar essa verba honorária, não entra no seu cálculo. Porque esse proveito econômico é do cliente. O proveito econômico do cliente é 40 mil. Então, dá muito pano para manga. E tem aqueles casos, né, que assim, aqui eu não quero ficar nenhuma conotação alarmista. A esmagadora maioria, assim, a esmagadora maioria dos advogados age de maneira muito correta. Sim. Né? Eu digo assim, pelo volume de casos que passaram na minha mão, os que eu vejo que são mais... são mais recorrentes, são casos de diferença financeira. Entendi. E às vezes ausência de prestação de contas. Então, como é que você vai prestar conta para o teu cliente? Uma planilha ou faz no caderno mesmo. Qual é a data que foi recebido o recurso? Qual é a descrição do recurso? Qual é o valor do recurso? Aí depois na linha de baixo. Aí você põe a data que você está calculando os honorários, escreve que são honorários, coloca o valor percentual dele na frente e o valor nominal. Então, R$5 mil. E aí saldo a pagar para o cliente. Junta todos os comprovantes,
entrega isso para o teu cliente. A melhor maneira de se fazer isso é assinando. É isso que eu ia perguntar, se precisa da ciência do cliente. Não é condício sine qua non, não é uma condição obrigatória, mas é uma Certo. questão de segurança, Sim. né? Então, o colega que está ouvindo a gente aqui, né, inclusive a doutora, tem condição de analisar qual que é o cenário mais seguro aqui nessa situação. Se não nós, quem, né, doutor? Exato. Qual que é o cenário mais seguro pra mim nessa situação? Sim. Eu vou fazer o cara assinar. Sim. Cara, assim, várias vezes eu pego o cliente já de longa data. Por que que é importante? Isso que eu vou falar agora. Eu falo pro cliente de longa data, manda por e-mail isso daí, que você tá me autorizando a desistir da ação. Porque eu te aconselhei, pode escrever lá, tá? Ou porque você está me pedindo. Que eu te aconselhei a seguir e você tá querendo que eu desista. Eu não vou contra a sua vontade. Porque nós, advogados, nós atuamos por mandato. Então, por mais que nós vejamos, pelo amor de Deus, mas o cara tem direito a mais e não dá pra fazer, eu não vou desistir. O processo não é seu, o direito não é seu. Exatamente. Então, você vai ter que desistir. E aí eu peço pra ele mandar. Por quê? Amanhã ou depois, se esse meu cliente, que ele confia em mim, ele conversa comigo todo dia, ele confia em mim, só que eu não sei nem quem é o filho dele, ou a filha, ou a esposa, ou a mãe, ou o irmão, a irmã. Eu não sei. E se esse irmão ou irmã tem um olhar mais malicioso, olha para aquilo e fala assim, doutor, cadê o dinheiro do meu irmão? Exatamente. Que você roubou. Aí você já vai se sentir ofendido, já vai retrucar a ofensa. Não, eu vou fazer BO, porque é isso que você tá me acusando. Ah, então quer dizer que além de roubar meu irmão, você tá me ameaçando? Nossa. Aí a situação, ela assim, ó, ela escala, né? Então, assim, olha, minha querida, tá aqui, meu querido, tá aqui a documentação que ampara. Nossa, irmã pediu, ó, a pessoa mesmo pediu. Não foi você que mandou esse e-mail? Eu tenho um histórico de e-mails trocados com você. Ah, mas roubaram a minha senha. Bom, aí é uma alegação que vai cumprir. Incumbir a você provar. E se roubaram a sua senha, eu desistir do processo, eu agi de boa fé. Exatamente. Porque, inclusive, eu te confirmei pelo WhatsApp. Olha. Uma coisa que eu uso muito é Telegrama. Ainda usa, doutor? Direto. Liguei pro cliente, não atende. Mando mensagem, o cliente visualiza e não responde. Mando e-mail, ele não retorna. Sem dúvida alguma. Qual que é o último endereço que eu tenho dele aqui? É Rua Barão de Campinas, 529. É pra lá. Pra lá, pum. Telegrama com aviso de recebimento e com cópia. André, mas você vai gastar R$35. R$35 pra você fazer isso. A minha paz não tem preço. É verdade. Porque amanhã ou depois, você não me falou, você nunca mais me procurou. É isso mesmo. Então tem essa alegação de abandono do processo. Abandono processual é infração ética. E aí eu abandonar o cliente sem dar justificativa, o cliente chega lá no TED, o advogado nunca me procurou, nunca me falou. Aí você chega e fala assim, doutor, né? Aí em sustentação oral, não, que eu liguei várias vezes e não atendia e não sei o que. E assim, você precisa se acautelar aí no caso, porque você é o técnico da relação. Se o teu cliente não atende, se é um cliente te perguntando, fala, olha, eu tô devendo, tô querendo pagar, ele não tá me atendendo, não responde. O que eu faço? Ah, fica com o dinheiro, você não vai aconselhar isso. Lógico. Faz uma consignação extrajudicial. Sim. Faz uma consignação judicial e resolve o teu problema. É isso que tecnicamente nós vamos aconselhar. Nós somos bons em aconselhar o outro, mas aconselhar a nós mesmos, que é aquele caso que a gente estava falando de atuar dentro do TED, o próprio representado advogado atuar dentro do TED, eu acho que é arriscado. Super desaconselhável, né, doutor? Assim, não em todas as situações, mas é uma coisa que você tá dentro do problema. Sim, para você dentro do problema se salvar, a não ser que você tenha, assim, uma habilidade muito grande,
Mas é ideal que alguém de fora analise. Doutor, ou que as provas estejam muito certinhas e você vai, como o doutor falou, só realmente demonstrar que tudo pode ser provado, que tudo foi feito. Aí sim, mas algumas outras coisas mais técnicas, né? Tipo um médico operando um ente querido, né? Assim, digamos assim. Eu desaconselho. Inclusive, em casos meus, eu contrato colegas para fazer. Amigos meus. Mas eu falo, cara, ó, tá na tua mão. Aí, cobra lá, porque eu já tentei. Tô 6 meses falando com o cara, ele fala que vai pagar, não paga. Tá aí. Resolve pra mim. Ah, eu vou cobrar. Lógico que você vai cobrar. Sim. Você tem que cobrar. De mim, dele. Tem que cobrar. Tem que fazer, porque a gente acaba perdendo a noção, assim. É verdade. A gente acaba agindo com o fígado. E nessa de agir com o fígado, você pode... tem um colega meu, o Dr. Fábio Chaim, criminalista, ele fala... Amigo meu, ele fala que espiral da caca. Né? Ele usa uma outra expressão. É que começa com uma coisa errada, aí pra consertar essa coisa errada, faz outra coisa errada, então a coisa cresce de volume, e aí chega uma hora que você perde o controle. Então começa a espiral de fazer a coisa errada. É verdade. Doutor, lá fora, o senhor estava me falando em relação... Tá legal. Em relação quando você vai fazer sustentação oral. Isso, né? Sim, no TJ. No TJ, isso. Que tem todo um procedimento. Ele deu uns 10 minutinhos pra gente. Eu vou tentar ser mais breve. Eu gosto de falar, meu. Eu devia ter te falado isso. Antes. Eu devia ter te falado isso. Eu falo demais, meu. Pelo amor de Deus, minha esposa quer me matar. Antes, qual é a função? Ela trabalha com o quê, doutor? Ela é psiquiatra. Ela é psiquiatra. Ela é psiquiatra. Doutora o quê? Doutora... Heloísa Helena. Doutora Heloísa Helena, um beijo. Você fala demais. E questão da sustentação oral, né, no tribunal. Hoje, eu acho que tá mais raro de acontecer, porque foi tudo para a sessão virtual, aquele julgamento, manifeste oposição ao julgamento virtual, aí nos 5 dias, aí você manifesta, o processo vai pautado para a mesa julgador, então vai na mesa, eu quero fazer sustentação, aí a audiência é virtual, né, mas quando era presencial, 2013, 14, 15, lá, eu tinha recurso de qualquer coisa no tribunal. Eu ia fazer sustentação oral. Onde muitos advogados fogem, né, doutor? Eu ia. Eu mesmo nunca... Eu ia. André, mas a tese é pacífica. Você não vai perder, né? Que tecnicamente a gente... Não é o causa-ganha, mas é aquela coisa de... Pô, André, é difícil o cara mudar nessa situação. E você vê ali, você fala, cara, não vai mudar, né? Eu vou tranquilo. É nessa hora que vai pra praticar. Sim. Sabe? Sim. Vai pra você, nessa tranquilidade sua, você trabalhar a sensação, momento que você chega no tribunal e fica na fila lá fora, que tava te falando, o roteiro. Isso, tem um ritual, né? Passa pelo detector de metal. Geralmente os seguranças no tribunal, eles são mais áridos pra falar, né? São mais ríspidos. Aí passou dali do detector de metal, você precisa pegar a beca, se você não tiver. Então, tem uma sala de empréstimo de becas, acho que é a sala 210, se não me engano, que é da ASP, da OAB ali. Não sei se tem ainda. 210, 218. Aí pega o elevador antigo, tal, uma coisa bem nostálgica. Aí desceu no andar. Ele é um corredor quadrado, então às vezes a sala é do outro lado, você precisa passar a sala inteira, né? Tem o retrato dos ex-presidentes, dos embargadores, tem, né? É super legal lá dentro. É aquele ambiente mais austero, tem um vitral maravilhoso que fica no meio do prédio.
E aí chega na sala de julgamento, na sessão, na porta da sessão, você aguarda começar, a Meirinho chama, entra, fica esperando, aí você vê a conversa dos desembargadores. Então é para você ir adquirindo o conhecimento, o que vai acontecer lá. Se você deixa para fazer isso num caso importantíssimo seu, você já tá nervoso, já tá preocupado, você precisa se concentrar no seu caso. Só que você não sabe como que eles vão chamar, você não sabe como que é a estrutura física do tribunal, né? A questão de percepção visual, cheiro, tato, né? Auditiva, as questões sensoriais. Você não sabe isso. Então você fica nervoso com medo de errar. Aí você fica mais nervoso ainda, né? Então é a hora que molha o nó da gravata, que, ai meu Deus do céu, e fica ali assim. E aí, assim, questão de vestir a beca, de você entrar na sessão, aguardar e tal. Então, assim, é todo um ritual que eu aconselho. Eu sempre fiz isso. Muito gostei. Legal, viu, doutor? Muito legal. É igual você falou. Para quem fez direito, só o ambiente, né, o prédio, né, tem todo um significado, né? Sim. Então, eu acho que e às muito vezes, interessante. Dentro daquela questão que eu te levantei, se por acaso algum dos espectadores ficar ou os ouvintes ficarem com uma dúvida, eu posso ir assistir uma sessão de julgamento do Tribunal de Ética? Não pode, nenhuma, a não ser que você seja advogado da parte, representante ou representado. Por quê? Porque todos os processos são sigilosos, todos. Entendi. Não existe exceção lá. Não, mas esse aqui não é exceção. Todos os processos são sigilosos. Ou seja, ou você trabalha, ou você é uma das partes, ou você... representa uma das partes. Ponto. Senão não pode entrar. E aí que eu tava te falando, a sessão presencial ela é muito melhor do que a sessão online. Porque na presencial você tem esse contato social, a interação é melhor. Sim. Você sente que às vezes o colega não gostou do jeito que você falou, ou você entendeu que a pessoa não ficou convencida. Teve um dos casos que eu tava participando da sessão, o voto era meu. E eu tava opinando, né? Eu votei por arquivar o processo. E a parte representante, ela tinha tido um problema de homicídio. Nossa. Que redundou lá naquele caso, né? E aí eu relatando o voto, quando ele ouve que... Eu não percebi. Ele ouve que eu tava fazendo o arquivo, o cara pegou, meteu a mão assim na mesa, puxou uma sacola dele, pôs pra baixo assim. E eu vi no meu campo de visão o pessoal recuando. Aí eu olhei assim, todo mundo assustado, olhando, a cara nervosa. Eu falei, olha, fica calmo, fica tranquilo. E eu, tranquilo. Acontece essas coisas. É emoção pura, né, doutor? Pura, sempre. Doutor, a gente tá finalizando... Como o senhor faz para administrar a vida pessoal com a vida profissional em 3 minutos? Mistura tudo. Mistura, né? Não dá. Às vezes eu tô com a criança do lado, liga, aí quer conversar, fala, olha, vai ter grito do lado, tá? Você vai ouvir voz de criança porque eu tô com meus filhos aqui. Quer que eu ligue depois? Pode ser. Ou às vezes a pessoa começa a falar. Sim, e aí, aí vai, né? Minha esposa já se acostumou, às vezes é 10 horas da noite, tocou o celular de uma outra questão aí. Meus clientes são cíveis, então de tocar na delegacia não vai acontecer, né? É mais assim, precisa fazer alguma gestão de alguma coisa, de uma empresa que eu administro lá para um cliente, aí ok, né? Mas de sábado e tal, eu procuro respeitar esses meus horários. Porque é a convivência com a minha família. Entendi, a minha família precisa da minha atenção ali. Lógico. Eu como marido, como pai. Sim. Então, eu imponho alguns limites no exercício da advocacia, no exercício profissional, em respeito à minha família. Tá certo. E é necessário, né, doutor? Sim, eu explico para o cliente assim, entende. O cliente, todo mundo entende. O senhor quer deixar as suas redes sociais?
Ah, pode ser, né? @André Kagiyama Advogados. É que eu não tenho tempo de alimentar. E aí ficar assim, tipo, põe o selfie, não sei o quê, eu não sou muito... Doutor, então você é dos meus, porque eu falo, ou a gente trabalha ou a gente posta. Eu não consigo postar. Eu não consigo porque tem que criar o conteúdo, Sim, tem que... Eu sou perfeccionista, então nunca tá bom. E aí, pra ficar publicando, às vezes você vai publicar uma coisa super inocente, você acaba cometendo uma infração ética. Então eu falo, cara, não, beleza, a hora que eu tiver tempo eu faço isso. Certo. Aí você fala, contrata um media manager, não sei o quê. Mas eu tenho que escrever o texto, Katsu. Então, tipo... É verdade, o trabalho é quase o mesmo. É uma coisa. Doutor, muito, muito obrigado, foi ótimo. Realmente, a gente colocou alguns temas que nós ainda não tínhamos falado, foi muito esclarecedor. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade e fico à disposição. Se quiser fazer um programa específico sobre alguma coisa, já viu que eu falo pra caramba. Com certeza. Eu me comprometo a não falar tanto. Mas foi ótimo, doutor. Muito obrigada. Imagina, viu? eu que agradeço, doutora. Imagina, Obrigado. obrigada.